Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 30. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Como nós estamos no ano bissexto, esse ano tem o 29 de fevereiro. Então, hoje não é o último dia do mês, temos mais amanhã para viver também. Estamos vivos hoje. Então, este é o dia que o Senhor fez, este é o mês que o Senhor fez e já está quase terminando. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje é seu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã, meu irmão. E hoje também Deus abençoe aquele que completa mais um dia de vida, como eu também completo. Que Deus nos abençoe nessa manhã com o seu amor. João capítulo 3, versículo 16 é o coração da Bíblia. Então, certamente você tem ele aí de cor. Então, vamos falar juntos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a você, Deus amou a mim. Ele entregou o seu Filho por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para que eu e você, que nele cremos, não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Tá bom? Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei e também com amorável benignidade eu te atraí. Então, Deus é aquele que nos amou. Deus é aquele que nos atraiu e todo dia Ele fala isso pra gente. Eu te amo e eu te atraio a mim. Tá bom? Muito bem, nós lemos aí Romanos capítulo 8, a partir do versículo 22. E essa meditação vem da nossa irmã Cindy. Ela é lá da Inglaterra, no Reino Unido. O título da meditação: Deus ouve nossos clamores. Pode ter certeza disso, tá bom? Você nunca está orando em vão. Você nunca está clamando em vão, tá bom? O verbo orar, tá? Lá no grego, tá bom? É o verbo elromai. E esse verbo, ele tem uma característica muito interessante. Quarta-feira, aula de grego de manhã. Vamos lá. Ele
se escreve da maneira passiva, essa terminação omai, tá bom? E ele se traduz da forma ativa, orar. O que isso significa? Qual é o segredo que está aí? Minha irmã e meu irmão, quando você vai orar, inicialmente, tá? Você está na forma passiva. É porque Deus tocou no seu coração, porque Ele quer te ouvir. Então, você recebeu esse toque. Isso aí é passivo. E aí você entra no modo ativo. E aí você vai orar. Então, toda oração tem os dois modos, tá bom? Deus está te chamando e você atende ao chamado e fala com Ele. Por isso que você aprende lá que orar é conversar com Deus. E numa conversa precisa ter o quê? 2 pessoas, pelo menos, né? Ou mais, tá bom? Então, é isso. E aí, o versículo 26 de Romanos 8 é a epígrafe que a Cindy coloca aqui para nós, e é em cima desse versículo que ela vai trazer aí a sua reflexão. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu estou orando, olha aqui está escrito exatamente o que eu falei, tá? O Espírito aqui é o Espírito Santo que habita em nós. Eu estou orando e ele está intercedendo. O que é interceder? Orar por outra pessoa. Então, quando eu oro aqui por você, na meditação, eu estou intercedendo por você. Quando eu oro por você que está fazendo aniversário hoje, eu estou intercedendo por você. Eu estou orando pedindo por você. Então, quando a gente ora, o Espírito Santo pede por nós ao Pai. É isso que acontece, tá? Ou seja, então é uma conversa aí com mais gente, né? Sou eu, o Espírito Santo e o Pai, tá? E lá no trono de Deus, Jesus está sentado à direita dele. E lá Jesus também fala, Pai, olha lá, atende. Ou seja, tem 4 nessa conversa gostosa aí com Deus, tá bom? Mas o texto de Romanos 8, aqui que a gente leu, fala mais um pouquinho. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. Versículo 22, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Os dias de hoje são os dias em que esse versículo aqui tem se mostrado muito forte. A criação gemendo, né? Todo tipo de poluição, até nós que fazemos parte da criação também gememos, né? Você sabe que o Wi-Fi é uma radiação, você sabe que o 4G é uma radiação, por isso que não pode ficar direto no celular, tá? Você sabe que o micro-ondas é uma radiação, por isso se você esquenta a comida no micro-ondas, o tempo que... Bom, não deveria, né? Não deveria nem usar, né? Mas quando a gente usa, o tempo que levou para esquentar é o tempo que você deve deixar descansando. Você não pode chegar e... Deixei 1 minuto e meio esquentando minha comida. Então, espera pelo menos 2 minutos, tá? Para que ela vai continuar quente, porque ali é muito forte a onda da quentura, a onda de calor. Então, espera. E aí depois você come. Mas na medida do possível, se puder esquentar no método antigo, né? Banho-maria ali, tá bom? Sua marmitinha ali de vidro, né? É o melhor a fazer, tá? Então, a gente está gemendo a um só tempo, junto com a criação e suportando angústias. E aí Paulo diz, não somente ela, a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito. Aí agora vem com a questão espiritual, não só do corpo, né? O que a gente faz? O que a gente está fazendo? A gente está aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, né? A manifestação de Jesus, lá em 1 João diz, quando ele se manifestar, nós seremos como ele, né? É disso que Paulo está falando aqui. Porque na esperança fomos salvos.
E o que vem agora é muito interessante. Esperança que se vê não é esperança. Se eu vejo, não tem esperança. Eu espero algo que eu não estou vendo, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Eu espero esse dia em que toda a criação vai ser restaurada, inclusive eu, né? Inclusive você. E aí é só maravilha, né? Na eternidade. E aí sim ele entra na intercessão do Espírito, que a gente já falou. O Espírito nos ajuda. Enquanto a gente está aqui, né, e não alcança essa redenção do nosso corpo, né, e acaba o gemido do nosso espírito, a adoção total de filhos de Deus, né, quando isso se completar totalmente, enquanto isso, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Tá? Verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente ou qual é a intenção do Espírito, né? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a intercessão vai ser de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem orado, está de acordo com a vontade de Deus? De tudo aquilo que você entende da palavra de Deus, né? Você não está pedindo para ninguém morrer, não, né? Pois é, isso aí não está de acordo com a vontade de Deus, tá? Ou a palavra de Deus diz que a gente precisa orar pelos nossos governantes, lá em 1 Timóteo capítulo 2. Então eu preciso orar, né? Eu preciso clamar para que Deus intervenha no Brasil, no Rio de Janeiro, no meu município. Eu preciso fazer isso e orar pelos governantes, né? Então, a gente, na medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai orando segundo a vontade de Deus que está expressa na sua palavra, tá? E aí vem o verso 28, sabemos que todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você conhece o seu chamado segundo o propósito de Deus? Tudo vai contribuir para o teu bem, tá bom? E aí ele vem dizendo, terminando, aqueles que Deus chamou de antemão, conheceu de antemão, ele também predestinou. Você tem um destino que já foi pensado por Deus. Predestinação aqui é nesse sentido. Existe um destino prévio já para você, é claro, de coisas boas. E para ser conforme a imagem de seu filho, Deus te predestinou para que você seja conforme a imagem do seu filho. É por isso que eu e você e eu, né? Então, eu também seja conforme a imagem do seu filho. É por isso que ontem eu falei na meditação, a gente vai fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que essa imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus, esteja em nós, né? Por isso que a gente vai sendo luz cada vez mais. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Essa é a nossa caminhada com Deus. Tá bom? É isso aí. Vamos à meditação aqui da Cindy, o testemunho dela. Meu coração batia forte e um misto de sentimentos me dominava porque meu pai estava no hospital. No entanto, participar de uma reunião de oração na minha igreja com cristãos de diversas denominações e estar cercada por crentes e pela presença amorosa de Deus foi reconfortante. Todos nós estávamos em diferentes fases da nossa jornada pessoal com Jesus, mas todos tínhamos esperança e fé. Achei as leituras, pensamentos e mensagens inspiradores, embora houvesse um nó de preocupação dentro de mim. Quando chegou a hora de fazer os pedidos de oração, tive uma vontade desesperada de pedir uma bênção para meu pai. Mas se eu falasse, sabia que minha tristeza me dominaria. Eu me senti impotente e sem voz. Uma das pessoas
que sabia da minha situação, sorriu para mim, depois levantou-se e orou. Olha que bonito. Abre aspas. Pedimos a Deus que proteja os doentes e hospitalizados que estão sofrendo e precisam de cura. E pedimos a Deus que ajude aqueles que cuidam deles. Fecha aspas. Lágrimas encheram meus olhos, diz ela a Cindy. Cheia de gratidão, senti a paz enchendo minha alma. Meu amoroso Pai Celestial ouviu meu clamor e permitiu que outra pessoa desse voz à minha necessidade. Viu? Pensamento para hoje. Conforto-me sabendo que Deus sempre me ouve. E tenha certeza disso, como eu falei. Vamos orar com a Cindy, amoroso Pai. Obrigada por nos ouvir e nos envolver com teu amor. Em nome de Jesus, amém. Oremos pelos cuidadores. Pai, nessa hora, nós oramos pelos cuidadores que têm esse trabalho em suas mãos, esse serviço em suas mãos, Senhor. Oramos por essas pessoas, pedimos que o Senhor as revista da tua paz, do teu amor, do teu carinho, de muita paciência, Pai. Mas também nós oramos nas pessoas cuja situação é muito semelhante à minha, né? Que cuido da minha mãe. Não sou cuidadora especialista, nada disso, mas fui aprendendo a partir da situação em que a gente se encontrou a cuidar dela. E eu te agradeço por ela já estar melhor, a ponto de eu poder estar agora aqui em Saquarema e ter paz de que ela está bem cuidada lá. Porque tudo já foi deixado pronto, comida pronta, lanche pronto, tudo no lugar direitinho, e ela pode estar bem. E certamente eu vou chegar lá hoje e ela estará bem, se o Senhor quiser. Deus, então, cuida também dessas pessoas que se tornaram, de certa forma, cuidadores do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu primo, do seu tio, da sua avó, do seu avô, de algum familiar, ó Deus, ou até de algum amigo, de algum vizinho. Há vizinhos maravilhosos que cuidam de outros. Então, Pai, derrama uma bênção especial sobre cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos isso nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. E te pedimos também, com o coração agradecido, pelos aniversariantes de hoje, 28 de fevereiro. Que o Senhor os abençoe grande e profundamente nesse dia, em nome de Jesus, amém. Excelente quarta-feira, excelente dia, Deus te abençoe. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais tarde aqui a meditação, mas está chegando aí você. E se você está ouvindo essa meditação aí hoje pela primeira vez, saiba, Deus ouve o teu clamor, tá bom? Sempre, saiba disso, tá bom? E pessoal aí do meu grupo aí que intercede por mim, daqui a pouquinho aí, se Deus quiser, mais tarde, estou pegando a condução, aquela carona compartilhada, né? Aquela carona paga, graças a Deus tem dado certo. E aí eu fico menos cansada, né? Fica muito bom isso, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração.